Meus queridos, minhas queridas, queridos amigos, queridos alunos, estamos aqui para mais um grande encontro desse nosso curso que está fazendo história internacional. Uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui com vocês e hoje na presença do meu ilustre amigo Mauro Cardassi, meu parceiro de longos anos, um grande irmão aí que a vida deu pra gente e é uma imensa honra, né, estar com ele aqui hoje, podendo passar aqui com vocês esse momento maravilhoso que já se tornou rotina aí pra gente e desfrutando aí do conhecimento desse cara que tem uma longa carreira aí de vida aplicada, né? A ciência aplicada dentro de uma sala de musculação, não é isso, Maurinho? Quantos anos já? Olha, já faz 22 anos, né, que eu trabalho com isso, desde o começo lá como estagiário da musculação até coordenador aí de uma grande sala por muito tempo. E o interessante é que eu sempre tentei, nesse tempo todo, unir a teoria com a prática, né? Eu acho que fiz isso de uma forma bacana, formando aí muitos professores e sempre buscando a ciência, né? Estudando biomecânica, indo atrás de conhecimento e vendo o que era mais importante dentro da ciência, dentro de um laboratório que a gente conseguia aplicar na prática. E disso a gente acabou tornando essa ideia em um material, que foi um material que eu usei durante mais de 20 anos, treinando profissionais. E foi uma história bacana, né? Comecei a estudar biomecânica especificamente há pelo menos 15 anos, com o nosso querido amigo e irmão Júlio. E de lá para cá, nunca mais parei, né? Fiz uma especialização, até onde você ali deu aula lá na Gama Filho, especialização de biomecânica. Fui para o laboratório de biomecânica da USP, fiquei 4 anos estudando, entrei no mestrado, tranquei, tudo indica que volto esse ano. Então, nesses 4 anos, principalmente no laboratório, foi onde eu pegava todas as coisas que eu achava que seriam necessárias ali para ensinar os professores, para atuar na sala de musculação, e fui aprendendo ali dentro do laboratório e produzindo material de treinamento para os professores, e eu consegui aplicar realmente esse material na prática, ali no dia a dia dos profissionais. Era muito legal você ver uma coisa saindo assim do papel, indo para o treinamento e caindo ali no dia a dia, ajudando os alunos, que eram muitos, né? Por volta, a gente atendia ali por volta de 4.000 a 5.000 alunos, com uma equipe de mais de 60 professores, e ver esse material da ciência, né, do laboratório, sendo passado para treinamento, sendo aplicado ali na prática, para mim, sempre foi um encantamento muito grande, né? Eu sempre nos treinamentos falava, de nada adianta alguma coisa que eu falar aqui se no dia seguinte você não conseguir aplicar na prática, né? Então, essa foi toda a ideia ali, né, de estudo aí da minha vida, aí de carreira, né, de gestão de pessoas, sempre cuidando desse link aí da teoria com a prática, vendo a aplicabilidade ali do dia a dia e o mais bonito do nosso trabalho, né, vendo os alunos sendo beneficiados do conhecimento ali que sai de um laboratório. Isso para mim é realmente muito encantador. Fantástico, fantástico. Vou até arrumar minha cadeira aqui para ficar mais de frente com meu amigo hoje. E o Maurinho estava me falando aqui que mesmo depois de 22 anos coordenando uma sala de musculação desse porte e mais de 20 anos de casado, você ainda consegue contar, né? Não é isso? Parece que foram 1.500 professores formados nesse período. De formação minha, assim, né, que a gente, você sabe muito bem, né, até sempre ajudou a gente com isso, no treinamento dos profissionais. A gente começou a treinar os profissionais há 20 anos atrás ali, pelo menos 2 vezes por ano a gente montava uma equipe que pegava estagiários, pessoas se formando, sentava esses caras numa sala. Eu fiz um número bem por baixo ali, né, pelo menos 1.500 pessoas, com certeza a gente pegou ali da faculdade até jogar ali no mercado de trabalho, como professores que hoje estão por aí, né, em várias academias ou trabalhando com personal, mas são pelo menos aí 1.500 pessoas a gente conseguiu formar
com esse conceito nosso, né, de musculação, de teoria com prática e tal, e é muito gratificante você ver essas pessoas hoje fazendo sucesso por aí, né, sucesso no Instagram, sucesso com o personal, trabalhando ou na rede que eu trabalhava, ou em outras redes, mas é muito gratificante ver esse número grande de profissionais que a gente conseguiu formar ao longo dos anos, e você também é um grande responsável por essa formação, né, atuando ali, né, tanto nos cursos lá dentro, junto com a gente, sempre me ajudou, sempre treinou os profissionais, quanto fora nos cursos de pós-graduação, na internet hoje, da internet para o mundo, né? Uma estrela aqui, o Fábio José Rodrigues. Parece. Até ele inverte meu nome, é Fábio Rodrigues José. Todo mundo fala que eu chamo Fábio José Rodrigues. E toda vez eu tenho que provar que eu chamo Fábio Rodrigues José, nome do meu avô, que só tinha José para me passar. E olha que interessante, né? Na era da saúde, né? Hoje, quando todo mundo fala de musculação como algo voltado à saúde, lá desde o começo você já pregava a saúde, né? Porque era o bom atendimento, o atendimento ao cliente, como fazer com que a pessoa seja bem amparada, seja numa condição de perder peso, de ganhar massa muscular, ou até numa condição de doença, né? Você, sem sombra de dúvida, me lembro muito bem por ter passado por isso, foi um dos pioneiros a inserir a saúde dentro da sala de musculação. Seus professores eram muito bem treinados para lidar com problemas como hernia de disco, como disfunções patelofemorais, como artrose de joelho, hipertensão, e eu acho que o que mais marcou nisso tudo, né, nesse nosso momento introdutório da aula, que já vai puxar o nosso assunto para o que viemos falar aqui hoje, foi justamente o quanto você armou a sua equipe para trabalhar com todos os públicos, né? Ali na sua sala não existia aquela coisa prioriza o fortinho ou a bonitinha. Ali existia um processo amparado de treinamento, onde você trazia profissionais de diversas áreas para te ajudar nisso. E o professor saía dali com uma condição eclética, vamos chamar assim, né? Uma condição onde ele entendia de biomecânica, ele entendia de fisiologia, ele entendia de cardiologia, ele entendia de atendimento, né? De PNL. E quando o Mauro fala desse material todo que ele criou, esse material está virando uma pós-graduação agora, não é isso? Essa é a nova empreitada, Maurinho? Graças a Deus, né? Depois de 1 ano e meio de trabalho muito duro, né? Eu achei que era fácil, mas realmente foi muito trabalhoso. A gente conseguiu juntos, né? Graças à parceria aqui com meu amigo, criar juntos aí um curso de personal trainer, onde isso que a gente entendeu que é essencial para a formação de uma pessoa, desde a biomecânica até a forma de lidar com pessoas, através de técnicas de neurociência, como PNL, marketing pessoal, gestão financeira, biomecânica, fisiologia, tudo que um profissional precisa saber para ter sucesso com o personal, a gente conseguiu juntos aí criar um material muito bacana mesmo, realmente onde eu pude trazer toda a experiência que eu tive como gestor de personal durante tanto tempo, entendendo por que algumas pessoas têm sucesso e outras não, e juntar tudo em uma pós-graduação. Realmente um trabalho muito duro, mas que estou muito feliz, né, que se tudo der certo, e vai dar, né, agora já neste ano a gente lança, com a presença, né, de profissionais incríveis, como o Fábio José, né, e outros famosos, né, como até o próprio Ricardo Ventura, que hoje é uma referência na parte de PNL. Então a gente conseguiu trazer tudo o que a gente imaginava para um curso, que nada foram praticamente aí pelo menos 900 páginas escritas, que estará disponível para os alunos, assim como na sua pós de biomecânica, uma pós já mais focada no assunto, também com material brilhante. Aí, então, é um trabalho grande, mas muito gratificante agora, né? Muito bom. 2021, assim como 2022, 2023, de agora para frente é hora de estudar, não é isso? Se a gente juntar aí, então, esse ano, o nosso aluno que quer se preparar para o mercado, até com titulação acadêmica, tem várias formas de escolher. Nós temos a pós de biomecânica, aqui pela Unip, nós temos a pós de personal trainer,
juntando tudo aí, um material de quase 2.000 páginas escrito, né? Um material complementando o outro e vambora, vambora. Tem bastante coisa pela frente, esse ano é ano da gente estudar. Mas essa molecada veio aqui porque hoje eles querem já começar com o pé direito, estudando muito e fazendo aí a coisa acontecer. Vamos tocar para frente aqui, né? Vamos falar daquilo que interessa. E nosso assunto de hoje, eu vou pedir aqui a transformação, eu vou pedir aqui para que a gente transmita a nossa apresentação. Nosso assunto de hoje é como a biomecânica pode nos ajudar na escolha de exercícios específicos. Falaremos aí das atividades eletromiográficas e também da função das alavancas do nosso aparelho locomotor dentro daquilo que é o nosso ponto mais específico, a aplicação dentro de uma sala de musculação, hoje usada tanto por profissionais de educação física como fisioterapeutas quando o assunto é fortalecimento muscular. Dê-me um ponto fixo e uma haste suficientemente grande que eu moverei o mundo. Essa foi a frase do nosso querido amigo Arquimedes, que hoje apareceu aqui no lugar do Newton, quando mencionou o assunto de que, em se tratando de movimento angular, nós teríamos que pensar em um sistema onde dentro desse sistema haveria uma haste rígida, um ponto fixo rotatório, uma força sendo aplicada em um determinado ponto dessa haste e uma outra força num outro ponto distinto, sendo que a força 1 e a força 2 necessariamente precisam se contrapor. Uma precisa ser contrária à outra. Nessa hora, eu tenho uma coisa chamada de sistema de alavanca. Dentro de um sistema de alavanca, até agora falamos muito de força. Nós vemos claramente aqui que não existe mais uma única vertente a ser avaliada quando o assunto for a movimentação angular. Uma vez que força tem magnitude, sentido e direção, dentro desse sistema, as magnitudes serão aplicadas a uma certa distância de um eixo. E uma vez que ela seja aplicada a essa distância, baseado nos princípios do sentido e direção, a gente vai ter uma tendência à movimentação angular. E a tendência à movimentação angular é denominada de torque ou momento de força. E aí eu peço a câmera rapidinho aqui para mim, justamente para fixar esse conteúdo na cabeça dos alunos. Às vezes os alunos ouvem torque e falam, o que é torque? Eu tenho que calcular o torque de uma alavanca. Torque nada mais é que uma tendência ao movimento angular. Então, qual é a tendência do meu cotovelo flexionar? Qual é a tendência do meu cotovelo estender? Quando essas duas tendências forem iguais, ele fica parado. Quando a tendência
desse cotovelo flexionar for maior que a tendência dele estender, ele vai flexionar e vice-versa. Então, dentro desse sistema, a gente sempre tem que pensar que a força da gravidade atuante sobre o centro de gravidade do nosso membro, a uma distância do eixo articular, vai gerar um torque do meu cotovelo, por exemplo, na posição anatômica, estender. Em contrapartida, a inserção do meu bíceps a uma distância do eixo do meu cotovelo, gerando uma força promovida pela contração muscular, vai gerar uma tendência do meu cotovelo flexionar. Quem vai ganhar? Quem for mais forte. Quem vai ganhar? Quem tiver mais torque. E o que é torque? Tendência a movimento. Quem vai ganhar? Quem tiver mais tendência. E é nessa hora que a gente começa a ver. A nossa tendência pode ser determinada, e eu peço de novo o slide aqui na tela, pela força atuante multiplicada pela distância perpendicular que essa força atua sobre o nosso sistema. É lógico que é muito difícil falar de alavanca em só uma hora, mas de uma maneira bem simplista, quando a gente olha no nosso corpo, nós enxergamos nada mais, nada menos, nosso aparelho locomotor, do que um pacote de alavancas. Alavancas essas que são classificadas de todas as maneiras. Nós temos alavancas de equilíbrio, onde as forças são atuadas a uma determinada distância, tentando manter o nosso padrão postural. Nós temos alavancas de geração de força. Essas alavancas são caracterizadas por um braço de aplicação de força maior do que um braço de resistência. Essas alavancas são extremamente eficientes para a produção de força. Caso existente aqui na nossa panturrilha, o professor Mauro vai falar daqui a pouco sobre isso, e desmistificando até, né, aquela condição que a panturrilha não hipertrofia, porque ela tem fibras caracterizadas como fibras do tipo 1, fibras vermelhas, isso exigiria mais tempo de contração. E, na verdade, fisiologicamente, talvez essa seja até uma explicação plausível, mas biomecanicamente ela fura totalmente quando? Quando a gente vê que a característica de alavanca é uma característica que preserva o músculo. Ele não precisa executar grandes forças para vencer a resistência do corpo, uma vez que ele tem um braço de alavancagem maior. Isso favorece ele em força, porém desfavorece ele em amplitude de movimento. Isso é uma coisa interessante, porque a grande maioria das alavancas do nosso corpo não são alavancas de força. São alavancas onde, na verdade, o quesito força é prejudicado para o aprimoramento da amplitude de movimento e da... Opa, falhou aqui minha caneta. E da velocidade. Então, se a gente for olhar a imensa maioria das alavancas que nós temos, essas têm uma inserção muscular muito próxima ao eixo de movimento, gerando uma força, muitas vezes, com um braço de alavanca menor do que o braço de alavanca onde a resistência será imposta. Logo, o nosso músculo teria uma desvantagem mecânica no quesito força. Em contrapartida, o mínimo de contração muscular faria com que eu tivesse uma grande amplitude, um grande deslocamento do ponto mais distante, favorecendo a amplitude de movimento e a velocidade. Olha que interessante, o centro do nosso corpo mantém equilíbrio, a extremidade mais distal que manipula a nossa massa é um grande produtor de força, é uma grande produtora de força, e, consequentemente, nossos membros são programados para amplitudes de movimento e velocidade, pensando em exploração com os membros superiores e locomoção com os membros inferiores. Que maravilha, que sistema maravilhoso, que sistema perfeito esse que a gente tem. A partir desse momento,
trazendo aqui articulações, ossos e os nossos músculos, nós teremos o princípio fundamental da alavancagem e da movimentação do nosso aparelho locomotor. Voltamos aqui para esse momento interessante, porque o meu querido amigo Mauro foi um dos pioneiros aí dentro das grandes salas de musculação a começar a treinar a sua equipe para entender melhor o princípio das alavancas dentro dos aparelhos da musculação, não foi isso, Maurinho? E a partir daí, a gente começa a descobrir o porquê determinadas variações de exercícios são feitas com cabo, com peso livre, com máquina, o como as máquinas compensam o nosso movimento e, consequentemente, por que nossos músculos atuam mais ou menos. E aí eu vou começar a falar, pô, Maurinho, até agora só eu falei, vamos lá. Me conta um pouquinho, como foi aí a primeira etapa que você concluiu falando de alavancas? Mostra um pouquinho para os nossos alunos aqui o que você tem hoje para mostrar a respeito das alavancas e como você começou a desenhar suas aulas baseadas nos movimentos do nosso aparelho locomotor. Muito bem, então realmente depois que eu fui atrás desse conhecimento, né, e entendi a importância dele na prática, eu comecei a criar um material de treinamento, né? E a partir daí a gente começou a entender um pouquinho melhor como que funciona ali o próprio treinamento, né, de musculação. Eu começo a falar de alavanca nos treinamentos que eu sempre dei, dizendo assim, o primeiro conceito que a gente precisa quebrar dentro de uma sala de musculação é se o exercício é pesado ou leve, né? Porque pesado ou leve não quer dizer muita coisa quando a gente entende sobre alavancas, né? Você pode falar, pô, Mauro, 5 quilos é pesado? Ele pode ser pesado ou ele pode ser muito leve. E a diferença disso realmente está no entendimento de como essa carga vai ser aplicada dentro de um sistema de alavanca em determinados exercícios. E vamos deixar mais claro isso daqui para frente. O Fábio já explicou praticamente tudo, se a aula acabasse aqui já estava tudo bem, mas vamos lá, vou tentar seguir um pouquinho adiante, ok? Então vamos aqui. Falando sobre os tipos de alavanca, que o Fábio já brilhantemente aí explicou, né? Eu começo aqui pelo centro dessa figura, né? Mostrando esse sisteminha, que é um sisteminha básico de entendimento. Aqui a gente pode observar os dois tipos de torque que nós temos. Vamos aqui primeiro para o torque potente, aqui em vermelho, certo? E o torque resistente, aqui em azul. Muito bem. Como o Fábio muito bem explicou, no sistema de alavanca, né, nós temos o ponto fixo, que no caso é a articulação, nós temos a haste rígida, que no caso aqui são os ossos, e o ponto de aplicação de força. Esse aqui é o ponto de aplicação de força na inserção do tendão do bíceps. E também, como o Fábio já explicou, para saber a distância e logo o torque, a gente precisa saber a distância perpendicular, formando aqui um ângulo de 90 graus, né, do ponto de aplicação de força e do eixo de movimento. Então a gente entende que esse aqui é o torque potente. Então esse sisteminha aqui montou para a gente o torque potente. O torque potente, a gente tem algumas aplicações práticas para ele, mas não tanto quanto do torque resistente, que é o que a gente vai falar basicamente daqui para frente. Mas, para fechar aqui o torque potente, ele mostra para a gente como que a ação do músculo nessa articulação, ela vai gerar o torque para esse movimento, por exemplo. Aqui, nesse quadro aqui do lado, nós temos aqui a distância em centímetros do ponto de aplicação de força do tendão muscular até o ponto fixo. E aí você varia aqui de 1 centímetro até mais de 4 centímetros. 4 centímetros. Isso é uma variação muito grande. Com essa variação, você percebe que durante o movimento, por exemplo, de uma flexão de cotovelo, um exemplo de uma rosca direta, por exemplo, olha a variação de torque que nós temos dentro desse movimento. Isso tem várias implicações, né, Fábio? Desde a aplicação prática na musculação, aplicação prática com o personal, aplicação prática até em luta, né?
como a gente pode dizer ali que numa chave de braço, quando você está com o músculo muito alongado ou muito encurtado, né, nossa ideia de curva, comprimento, tensão, se a gente sabe que o músculo tem capacidade menor de gerar força, isso gera várias aplicações práticas, né? Então, olha que interessante, aqui dentro de uma flexão de cotovelo nós temos aqui essa variação de torque, porque essa distância do bíceps em relação à articulação, ela vai mudando durante o movimento. E mais interessante ainda é ver que durante um determinado uma determinada angulação, próximo aqui a 90 graus, nós temos então um pico ali de torque gerado por esse movimento, né? Eu vou dar aqui uma explicação prática, né? Por exemplo, tanto numa sala de musculação quanto numa aula de personal, né? O aluno vai fazer um movimento de uma rosca direta, tá certo? O cara vai chegar a fazer uma rosca direta ali. Você é um personal. Como que você faz? Ele vai fazer um peso que muitas vezes você vê ele movimentando o quê? Tronco, tudo que ele pode, até panturrilha ele faz junto ali para fazer um movimento, né? Por quê? Porque para sair do movimento do ponto zero, onde ele tem pouca força, até chegar a um ponto de maior torque, né, que ele pode gerar, ele passa por um momento de desvantagem, né, onde o personal pode atuar protegendo ali articulações como a coluna, por exemplo, dando um auxílio no início e no final do movimento e deixando ele mais livre ali durante o meio do movimento, onde ele tem maior capacidade de geração de torque. Essa é uma aplicação prática e lógica, porque tem gente que fala assim, não, Mauro, você está errado. Eu consigo tirar o peso do zero com muita facilidade. Aí você fala, ok, então me mostra. Aí quando ele vai fazer o movimento tirando do zero, ele movimenta o corpo inteiro para poder sair romper aquela inércia ali, chegando até um movimento onde ele tem vantagem, aí sim ele consegue fazer o movimento e depois ele chega num outro ângulo de dificuldade, onde ele se coloca embaixo do movimento ali para poder continuar. E aí você entra num custo-benefício que não interessa com uma carga alta. Aí entra a ação de um personal, onde ele fala assim, não, calma, você tenta se estabilizar de uma forma mais segura possível e eu vou te auxiliar no momento onde o seu músculo tem menor capacidade de geração de torque. Porque tem aluno que fala assim, pô, Mauro, mas se você me ajuda, não adianta. Tem aluno também que vai nessa onda, você fala assim, não, errado. Eu te ajudo para você otimizar o seu movimento no máximo que a gente pode. Né? Então aproveite disso. Por quê? Porque eu sei que o seu bíceps não tem um torque constante. Então eu vou te ajudar num ponto de menor torque e vou te deixar livre no ponto de maior torque. Então essas explicações para o nosso aluno, Fábio, é o que faz a diferença entre assim, o cara fala, pô, não me ajuda porque eu acho que ajudar não funciona. Aí se você abaixa a cabeça e fala, não, tudo bem, você está deixando de ser um profissional, deixando de mostrar o conhecimento e vira um profissional muito raso ali, né? Um trocador de peso e de pino, exatamente, né? Vamos chamar assim. Exatamente. O cara te contrata para guardar as anilhas. Exatamente, para guardar peso e guardar pino. Então, às vezes, peitar, num bom sentido, um aluno, um cliente, né? Chame como quiser. Eu gosto de classificar, né, Fábio? Tem gente que me critica que eu falo aluno. Fala, não é aluno, personal é cliente. Eu falo, calma, a gente tem 3 tipos. Né? A gente tem o aluno, a gente tem o cliente e a gente tem o discípulo, né? Uhum. Então, ajam como vocês quiserem, mas sim, a gente tem os 3, né? Numa aula de personal, isso em luta a gente caracteriza muito, né? Em luta você não tem um aluno nem um cliente, você tem um discípulo, né? Uhum. Que ele vai falar osso para você em qualquer coisa que você fale, mesmo que for maior absurdo, porque você atingiu um nível onde ele é o seu discípulo. Né? Aluno é aquele cara que paga e tem o direito, né? O aluno de escola, ele paga, ele tem o direito e tal. Desculpa, o cliente é o cara que paga e sempre tem razão, e o aluno é o cara igual à escola, né? Onde o professor que manda. Ele pode ser empresário, isso, aquilo, mas ali não sabe receber ordens, mas você consegue impor uma condição onde ele realmente vê que ele está um aluno para aprender. Então você pode lidar com essas 3 formas, dependendo da sua característica, mas eu gosto de lidar muito mais com aluno do que com clientes. Mas vamos lá, voltando, né? Então, quando você consegue colocar essa parte técnica, teórica, na prática, isso gera muito valor, né? Você ajudar a explicar por que você está ajudando. Então, esse aqui é um gráfico que pode te ajudar, né, nessa explicação em relação à variação de torque e uma ajuda, tanto na sala de musculação como de personal, por exemplo.
Aqui embaixo nós vemos aqui uma tendência muito parecida, né, de variação de torque e extensão de joelho, né, onde você parte de um movimento com menor capacidade de gerar torque até um pico de geração de torque, sempre, né, sempre não, né, e muitas vezes próximo a ângulos de 90 graus, onde você tem o seu pico. Aí você vai falar assim, pô, legal. E aí você começa a entrar para as máquinas, né, para a construção de máquinas. Porque aqui é óbvio que você também pode ajudar o seu cliente em início do movimento, onde ele tem mais dificuldade. Mas aqui, como não é um peso livre, você entra muitas vezes a máquina, e a máquina ela tem uma construção que é para equilibrar, né, para a máquina gerar um torque diferenciado de acordo com o torque que o seu músculo gera. Olha que interessante. Então, uma boa máquina, ela tem algo que a gente vai encontrar aqui, que a gente vai falar melhor, que chama-se CAM, ou polia excêntrica. Ela é uma polia excêntrica porque ela não é uma polia redonda, é uma polia diferente, onde o centro ele vai variar de acordo com o ângulo de passagem do cabo. Então, é muito interessante você perceber que a construção de máquinas, que parece simples, né? Uma extensora de joelhos, por exemplo, existe um laboratório de biomecânica muito evoluído, muito grande lá. Geralmente essas máquinas melhores, né, as mais conhecidas, umas são americanas, outras são da Europa, mas são um laboratório muito grande para poder construir uma polia excêntrica que gere uma variação de torque parecida com o que o seu músculo vai necessitar, dependendo da característica do movimento. Então isso é muito interessante. E aí vocês percebem também, quando você coloca a pessoa numa mesa extensora de uma marca conhecida, do que quando você vai lá na sala do seu condomínio hoje, né, Fábio, personal de condomínio, é a onda do momento, né? Então a gente vai no condomínio e a gente percebe uma grande diferença quando você faz uma extensão ali, onde é uma polia comum, de quando você faz numa polia excêntrica, construída com variação de torque. E aí, mais uma vez, vai a atuação do profissional. Se você sente que ali a saída, e aí quando você não tem uma polia excêntrica, cada máquina vai ter uma característica. Umas o aluno mal vai conseguir tirar ela do início do movimento, e você terá que ajudar, e a outras, o final do movimento vai ficar quase impossível, e aí é onde a sua atuação entra mais ainda, de uma forma bem mais importante, entendendo que existe uma limitação de equipamentos, por exemplo, essas multifuncionais de condomínio. Tá? Nossa, eu vou fazer um parênteses rápido aqui, eu fiquei até emocionado com essas coisas. Acho que a gente está vivendo a era do condomínio, né, do treino em casa, e o quanto é importante tudo isso, né, na construção da máquina, né? Porque às vezes o cara olha para você e fala assim, pô, vem me treinar aqui na minha casa, que eu tenho um puta maquinário. Quando você chega lá, o maquinário, o cabo de vassoura dele funciona melhor que a máquina, né? Porque colocar um cara numa máquina que é conflituosa com o seu movimento, né? Uma coisa a gente costuma dizer, né? Quando a gente está com peso livre, o ambiente que nós nos movimentamos liberta um determinado movimento. Quando você está limitado por uma máquina que te amarra o tornozelo, o tronco ou até um punho, tentar se movimentar numa condição onde existe uma máquina que não acompanha esse seu movimento, é a porta para o cara desenvolver a lesão, desenvolver uma artrose precoce, né? Então, mais uma vez, aí o pleno conhecimento mostra até como a gente pode classificar máquinas, né? E máquina é um problema, porque máquina custa caro pra caramba. E é mais fácil, fora das grandes academias, a gente achar máquina ruim que máquina boa, né? Sim, sim. O profissional que não tem conhecimento disso, ele praticamente fica vulnerável à péssima qualidade da máquina. Exatamente. Né? E o profissional que não está vulnerável a essa falta de conhecimento, né? Ele consegue melhorar isso, porque eu vou dar mais uma vez o exemplo da extensora. Eu dou aula no condomínio, onde a extensora, nos primeiros ângulos, ela é praticamente impossível de ser vencida. Né? E nós, como profissionais, a primeira coisa tem uma regra, né? Você nunca passa para um aluno aquilo que você nunca fez, né? Então você vai, testa, entende qual que é a limitação daquela máquina, chega para o seu cliente e fala, olha, essa máquina tem uma diferença, onde a saída dela ela é muito difícil em relação ao que deveria, e eu estou aqui para fazer
a função, né, de uma falha na construção ou de uma limitação de determinado equipamento. Como todos os equipamentos, né, Fábio? Às vezes fazer um chest press e tal ali, você percebe que naquele movimento, ali, naquele ângulo que a gente tem maior dificuldade, musculatura alongada, ele tem uma grande... O aluno vai tirar o peso ali, a barra vai começar o movimento, ele tem um estresse muito grande articular que seria desnecessário. Se o profissional e num ponto de vulnerabilidade, né? Porque o ponto de hiperextensão é um ponto que você está no limite articular. O estresse ali seria fatal. Exatamente. Então, assim, a dica é, primeiro, conheça, né, esses conceitos que a gente está dizendo aqui hoje. Segundo, conheça a máquina e o seu cliente. Junte tudo e aí sim, tranquilo, qualquer máquina, por pior que seja, vai estar bem assistida com um bom profissional, né? Frase do Júlio que ele jogou no Instagram ali no começo da pandemia, né, Fábio? As pessoas descobriram que tem um bom profissional não precisa de uma boa academia, né? Exatamente. Então isso gerou assim um boom ali, né? Porque realmente com um bom profissional, até com uma máquina que não seja a das melhores, consegue desfrutar de uma boa qualidade de treino, né? Não, ele como gênio e filósofo da área, né? Ele lançou uma também que eu adoro, a academia não é festa clandestina. Né? Muito boa também. Um texto maravilhoso. Maurinho, deixa eu aproveitar aqui, né? E é uma coisa que gera muita dúvida nos alunos, e eu acho que isso é uma coisa fundamental como próximo passo da nossa discussão, né? Que inclusive é combinada, né? A gente tem que deixar claro para o aluno aqui, o próximo passo hoje é aquela velha dúvida que surge quando a gente simplesmente fala assim, eu uso um cabo ou um peso livre? Né? Eu tenho as duas opções aqui, eu posso fazer com peso livre e posso fazer com cabo. Então ontem eu fiz com peso livre, hoje eu faço com cabo. E parece que a coisa não é tão simples assim, né? Existe uma ciência muito grande onde você pode repetir cabo peso livre num dia, depois cabo peso livre no próximo dia, ou então, de acordo com as limitações articulares, só usar o peso livre ou só o cabo. Sim, sim. Tem uma ciência por trás disso também, Maurinho? Sim, sim. Com certeza. E até esse é um assunto que eu levo, eu gosto de levar tudo muito para a prática, né? Eu tive já até uma discussão no bom sentido, né? Uma conversa, não discussão do ponto de vista ruim, com um aluno que ele falava assim, pô, Mauro, a gente já fez o crucifixo livre, agora vamos repetir o movimento, fazendo o mesmo movimento no crossover. Eu falei assim, calma que parece, mas não é igual, né? E a gente acabou depois explicando, entendendo que realmente existe diferença. Só peço uma licencinha, Fábio, deixa eu só voltar aqui só para terminar aqui rapidinho. Voltando aqui no slide, como eu já mostrei para vocês, né, mas só que deixando claro mais uma vez, a polia excêntrica, tá? Olha aqui está o eixo do movimento. Percebam que o cabo pode passar aqui ou o cabo pode passar aqui, né? Isso tem uma diferença de torque. Aqui você tem uma distância, aqui você tem outra distância. Então, essa polia excêntrica, ela é o coração das máquinas, né? Nas máquinas, obviamente tem máquina como um crossover que não tem uma polia excêntrica, um leg press, mas máquinas que tem polia, isso aqui é o coração. Aí, tem uma história curiosa, onde você participou, né, Fábio? A gente analisando construções de máquina sem conhecimento de biomecânica, os caras falavam assim, a gente perguntou, mas como vocês montam, não é o camo, né? Montar aqui uma polia excêntrica, né? Por exemplo, aqui assim, uma polia excêntrica, onde o cabo pode passar aqui ou aqui. Se ele passa aqui, você tem um torque, se ele passa aqui, você tem outro torque. Fala assim, a gente copiou essa polia de uma máquina importada. Pô, bacana. Só que se ele copiar essa polia e montar ela um pouquinho inclinada, né, Fábio? Aí já muda tudo, né? Então, realmente a gente tem que dar ali um certo valor para máquinas onde tem um laboratório de biomecânica interessante. Eu digo isso porque nós, né, eu, você e o Júlio, fomos visitar algumas fábricas, tentando entender se elas eram capacitadas aí tecnicamente, e a gente teve uma surpresa negativa ali. Então, assim, pessoal, voltando aqui mais uma vez, esse lado aqui a gente falou, né, que é do torque potente. Então, o torque potente, a gente falou já que é esse lado de cá, né, esse lado aqui esquerdo. Agora, vamos aqui para o lado direito, falar sobre o torque resistente, né, o torque resistente. Então, eu falei que não tinha quase nada para falar do torque potente, porque a gente não consegue
intervir muito nisso, né? A não ser nas técnicas de auxílio e tal, intervindo na ação das máquinas, né? Quando elas não têm a polia excêntrica. Só que aqui, ó, o torque resistente, esse sim é onde a gente consegue levar para a prática do dia a dia de uma forma muito mais fácil, né? E o torque resistente, então, é o torque gerado da articulação, tá muito pintado aqui, né, Fabião? Tá. Pode mudar a cor, vamos mudar a cor, vamos mudar a cor. Vamos pôr azul. Clica aqui em cima. Pronto, vamos mudar. Pronto, põe azul. Boa, Fabião. Que então aqui, a gente, da articulação até aqui, o que não é exatamente essa definição, né, mas vamos aqui para facilitar o ponto de aplicação da carga, da resistência, a gente tem então o torque resistente. Aqui sim, a gente começa a nossa brincadeira e nossa ação na prática ali para o dia a dia com muita facilidade. Aqui você consegue pegar esse peso e colocar ele para cá, né, e fazer outras várias formas para poder manipular esse torque existente de acordo com o que você precisa. Vindo aqui para essas figuras, né, aqui aprimorando um pouquinho o nosso conhecimento, quando a gente fala que é do eixo, né, do ponto fixo até o ponto de aplicação de carga, não é bem assim. Na verdade, essa distância ela tem que ser medida do centro de gravidade, que leva em consideração a massa do braço, a massa do peso. É lógico que com peso na mão, esse ponto vai ficar muito próximo ao eixo, aqui, ao ponto médio aqui da carga. Mas o certo é que você tem que levar em consideração toda essa massa e chegar a um ponto que provavelmente está um pouquinho mais aqui para a esquerda. O Fábio comentou aqui, né, sobre o exercício aqui, né, de panturrilha, né, tríceps-sural. E sim, esse é um dos poucos exercícios onde você tem a vantagem mecânica, né, onde o ponto fixo vai estar, o ponto de aplicação aqui de força, né, ele vai estar sempre mais distante do que a resistência até o ponto fixo. Isso vai gerar, isso aqui é a força, né? Isso aqui vai gerar uma vantagem mecânica. E aí, como o Fábio já bem falou, né, aqui é um motivo que muitas pessoas falam, poxa, mas minha panturrilha não cresce. Membros inferiores, a gente já sabe, né, Fábio, que para treinar, para ter hipertrofia, a gente precisa de um volume até maior do que membros superiores, pela característica ali de sustentação e tal. E levando em conta ainda que a gente tem essa vantagem mecânica, você criar uma exaustão aqui nessa musculatura não é tão simples assim. E até isso mudou a forma de montagem de equipamentos, Fábio. Antigamente, você encontrava muito movimento de panturrilha de pé, né, onde o pessoal botava a carga no ombro e fazia ali uma carga absurda, só que as pessoas começaram aí a se lesionar com o core fraco, né, machucar as costas antes de conseguir trabalhar a panturrilha. Ok? Aqui a gente tem uma outra característica de alavanca, que é uma alavanca interfixa, mas com uma característica muito próxima à interpotente, porque você também tem desvantagem mecânica, então ela tem uma semelhança muito grande com essa alavanca aqui do bíceps que a gente falou. Bom, vamos lá, que o tempo é apertado, né, Fabião? Hoje nós estamos aqui, né, Pedrão chamando a gente tem que cumprir toda a nossa tarefa em 1 hora. E tem coisa para falar, né? No começo da conversa, será que tem coisa para 1 hora? Pô, tem coisa para 10 horas, né? Cada slide desse daqui a gente fala 1 hora sobre eles. E eu acho que aqui agora faz sentido, né? Eu até acho que atropelei a minha pergunta anterior, mas faz total sentido a gente mostrar, né, para os nossos alunos que estão aqui a diferenciação que existe entre o uso do peso livre e o cabo quando o assunto é eixo articular e quando o assunto é braço de alavanca, né? Sim, sim. Vamos chamar o slide aí para mostrar isso, pessoal. Bom, então nesse slide aqui, a gente vê a diferença, né, Fábio, como você falou, em relação ao crossover, ao cabo e em relação ao peso livre. Importante a gente verificar isso aqui, né, ó, sentido da força. Então, quando a gente vai traçar a linha, tem muita gente que aprende, né, que para você traçar a linha para analisar, você vem aqui, essa aqui é a linha da resistência, essa aqui é a linha da articulação, a distância, aqui perpendicular, pô, aprendi. Aí o cara vai para o exercício de cabo, ele faz a mesma coisa. O que acontece? Dá errado. Dá errado porque você tem que verificar o sentido da força.
E essas setinhas para baixo que a gente constrói aqui, ó, elas só servem quando a gente está falando de força da gravidade, peso livre, ok? Quando a gente fala de cabo, como o sentido da força faz a diferença para a gente analisar a distância, você pode notar que o sentido da força do cabo é diferente, né? O cabo não vai te puxar para baixo como a força da gravidade. Ele vai puxar para o sentido dele. A polia pode estar baixa ou a polia pode estar alta. Isso vai mudar o sentido da força. E o interessante, muito interessante aqui, a gente verifica. No peso livre, né? Quando você faz um movimento como crucifixo, por exemplo, eu vou pôr o nariz aqui para a pessoa entender que a pessoa está para cima, tá? O nariz. Então, assim, quando você verifica o peso livre num crucifixo, por exemplo, olha o tamanho deste braço de resistência formado, né? Aqui com peso e a distância da articulação. Olha o tamanho desse braço de resistência. Isso gera um torque muito alto. Pensa que esse peso aqui, sei lá, 20 quilos, né? Vezes uma distância dessa, dá um número de torque em newtons muito, muito alto. E por isso é difícil, né, Fábio? Você vê um cara na academia segurando o peso aqui, fazendo crucifixo, muito tempo nessa posição. Geralmente ele passa milissegundos nessa posição e logo vem para essa, né? Onde ele poderia ficar ali, né? Gritando, chamando a atenção das pessoas para mostrar que ele está treinando, que ele é forte. Ou ele põe um pesão e desce até a metade, né? Exato. Essa é a estratégia. Ou flexiona o cotovelo, como a ganhar gente as vai falar. gatinhas, né? Do lado, né? Exatamente. Não podemos falar assim, são os dois homens casados. Vocês veem que o Mauro até colocou o nariz, né? Se fosse uma aula ao vivo, onde a esposa dele não fosse ver depois, ele colocaria peitos, não é isso, Mauro? Sim, peitos. Tati tá ouvindo a gente de casa, vamos lá. Peito masculino. Isso, peito masculino. Vamos lá. Seguindo. Então, quando você vem essa posição aqui, o cara pode segurar aqui 40 quilos, o dobro do que ele segurou ali, durante alguns minutos, né, Fábio? Por quê? Porque aqui você não tem torque quase, né? Como esse peso está descendo bem próximo à articulação, você põe 20 quilos vezes zero, não é zero, obviamente, né? É difícil se manter ele bem exatamente em cima do eixo, mas 20 vezes zero, quanto que é, Fábio? Não é 20. 20 vezes zero é zero. Fábio é meio ruim de conta. E aí você muda aqui para uma situação de crossover, na parte de cima aqui, olha que interessante. Como o sentido do crossover, a força não é mais a da gravidade para baixo, ela é nesse sentido. Para traçar a linha, você tem que fazer uma distância perpendicular e você percebe que você segurar com a polia baixa, né? Você segurar no crossover essa posição no longo tempo vai ficar bem difícil, porque o torque é muito alto. Então, o mesmo movimento pode ter característica totalmente inversa em relação à geração de torque. Como eu falei, né, um aluno meu falou, poxa, mas a gente já fez livre, vamos fazer no cabo o mesmo movimento com características de torque totalmente diferentes, que pode se encaixar para uma pessoa em determinado esporte, que necessita de um torque maior em um determinado ângulo, para uma reabilitação ou, enfim, para N motivos. O que você precisa é saber o que você está fazendo, saber que existe essa diferença e aplicar de acordo com, desde a reabilitação até um treinamento, de acordo com a necessidade, né? É a velha história, né? Vamos usar o que tem, né? Não, aqui eu tenho esse aparelho, eu uso sempre esse aparelho. Quando, na verdade, o objetivo é muito mais importante do que o aparelho que você usa, né? Maurinho deu um exemplo muito clássico aqui de um cara que tem uma instabilidade no ombro. Se ele abrir um crucifixo lá no peso livre, naquela postura, e não tiver a orientação de voltar, muitas vezes ele não consegue voltar. Ou então ele sai com peso na postura alta, onde ele tem total domínio do peso, ele começa a abrir, chega uma hora que ele ultrapassa um ângulo de movimento que ele não suporta, ele vai, sem sombra de dúvida, perder o comando ali. E acho que todos esses fatores, né, são fatores muito práticos que a gente vê diariamente na sala de musculação. Inclusive na história da série Pirâmide, né? Que o cara fala assim, olha, eu preciso colocar mais carga nas últimas séries, né? E chega lá nas últimas séries, ele coloca mais carga, mas ele muda o braço de alavanca, ou seja, ele só gastou mais tempo. Explica um pouquinho pra gente, trocando peso, que na verdade ele não mudou foi nada, não foi isso, Maurinho? Exatamente, você muda o peso e muda o ângulo, né, de flexão de cotovelo,
você pode estar exatamente com o mesmo peso, porque, mais uma vez, o peso não importa, o que importa é o torque gerado por aquele peso. E o torque tem a distância que tem que ser levado em consideração. Então, é isso que a gente tem que ver. A gente vê em todo momento, né, Fábio? Na prática, até uma outra aplicação prática, né, a gente vê as pessoas fazendo série. Não estou aqui falando se faz sentido ou não, né, mas tem gente que gosta de fazer 10, depois diminui o peso e faz mais 10, por exemplo. Você pode fazer 10, um exemplo, que é o próximo slide, numa elevação lateral, aí você pode fazer 10 cotovelo estendido e 10 cotovelo flexionado, em vez de trocar o peso, você não perde o tempo trocando o peso, né, Fábio? Você gera exatamente o mesmo efeito em relação ao torque. Ou uso mesmo, não pensa no treinamento doméstico, usa o próprio peso que você tem em casa, né? Exatamente. Eu vou aquecer com uma condição, parece ter até exemplo disso daqui, a gente tem até exemplo aí para mostrar, né? Exato, aqui a gente... Aquece de um jeito e depois muda para outro, exatamente, acontece muito, né, Fábio? Na pandemia a gente teve que dar aula em casa, a gente tem um peso de 3 quilos, né? Que geralmente é 1 quilo de feijão, ou um saco de feijão, não, de pode arroz, ser que nem peso de ferro não é, né? Exatamente. E aí a gente entendendo o conceito de torque, a gente consegue com um peso fazer exercícios com torques diferentes, quer dizer, o mesmo exercício com torques diferentes com o mesmo peso. Né? Isso é interessante. E mais interessante que isso, né, Fábio? Não é só você fazer isso, você pegar e falar assim, olha, vamos fazer esse exercício para aquecer e agora eu vou fazer o mesmo exercício com o cotovelo estendido para treino, né? E o aluno pode até ficar confuso, falar, meu, tá estranho isso, né? Parece que aqui eu estou fazendo errado. E você explicar que não, você está variando o torque, porque o torque é força vezes a distância, que você pode aproximar a distância, diminui o torque que você tem que vencer, logo o seu músculo vai ter uma exigência menor e depois você parte para uma exigência maior. Quando você explica de forma simples para o aluno, o que era para o aluno falar assim, poxa, parece que eu estou fazendo uma coisa errada, se transforma no caramba, esse cara é brilhante. Né? Então, saber explicar de uma forma fácil o que você está fazendo é muito importante também. Né? Então, aqui no slide, a gente consegue verificar isso de uma forma bem simples. Né? Nesse movimento aqui, ó, a gente está fazendo o mesmo, você tem o mesmo ângulo aqui, né, em relação ao ombro, tá? Com o cotovelo flexionado e aqui com o cotovelo estendido. E olha que interessante, aqui dificulta um pouquinho o entendimento, né? Porque você fala assim, pô, Mauro, tá bom, você me explicou ali que você traça uma linha aqui, né, do ponto fixo até o centro de massa, tá bom. Para dificultar um pouquinho aqui, a gente colocou 2 centros de massa diferentes, né? Um com peso do antebraço, né? E outro com peso do braço. Você pode fazer isso, dividiu em 2, para quê? Para facilitar o exemplo, onde se você flexionar esse cotovelo colocando esse centro de massa no mesmo ponto que esse centro de massa, o que acontece, né? Então, analisando o braço aí dividido em 2, para poder explicar a diferença entre cotovelo estendido e cotovelo flexionado, nós temos aqui análise em torque. Né? O pessoal tem medo de número, né, Fábio? Pessoal de educação física, eu mesmo não gosto muito de falar em newtons, contas, mas essa daqui é bem simples. Onde você tem aqui o torque A no ombro. O que é o torque A no ombro? O torque A no ombro é com o cotovelo estendido. Então, você com o cotovelo estendido, você tem o peso do braço, que no caso aqui é 20 newtons, vezes a distância, né? A distância aqui do centro de massa aqui até o eixo de movimento, 15 centímetros, né? Aí você tem o peso do antebraço, que é 15 newtons, aí você coloca 15 newtons vezes essa distância, que é essa distância aqui, e aí você tem um torque em newtons por centímetro, né? 750 newtons por centímetro. Aí quando você faz uma flexão de cotovelo aqui, né? Você parte da posição A para a posição B, o mesmo, né? Com o mesmo braço, né, Fábio? Ele não está com o braço mais hipertrofiado, aqui é o mesmo não braço. Trocou de braço. Não né? trocou de braço e aqui veio simplesmente por flexionar. O que mudou aqui? Mudou que aqui era 15 centímetros e aqui passou para 15 centímetros também, porque a gente colocou esse, vou mudar aqui para azul, né? Você mudou aqui, ó, esse ponto aqui você passou para cá, então ele não tem mais 30 centímetros, né? Nessa posição aqui você tem 15. Então aqui, 15 e 15. E aí você chegou a 500, uma diferença muito grande só flexionando o cotovelo.
Tudo isso para mostrar na prática, né? Na prática, o que acontece com o movimento de elevação lateral aqui, por exemplo. Elevação lateral não precisa dizer que quando você está com o peso aqui parado, né? A carga está muito próxima ao torque, ao eixo de movimento, com um torque muito baixo. E quando você faz o movimento de elevação lateral aqui, e quanto mais o cotovelo estendido, né, quanto mais distante esse peso aqui do eixo articular, maior esse torque. Não precisa falar que o movimento vai ficando difícil, né, Fábio? Então, o cara não vai conseguindo, vai ficando difícil, ele não vai levantando muito, ou ele começa a flexionar o cotovelo para poder vencer essa carga, né? E você tem uma outra situação aqui, né, do lado, onde você tem um movimento como um desenvolvimento, dumbbell, né? E olha que interessante, na prática, né, Fábio, a gente ouve assim os alunos o tempo inteiro falando assim, poxa, Mauro, esse exercício de elevação lateral, eu não sei fazer direito, estou fazendo alguma coisa errada porque eu aumentei o peso em tudo, mas não aumentei o peso no elevação lateral. Aí você pode deprimir o aluno, né, falando, realmente, você tem uma deficiência... Você é um bosta. Você pode falar isso, né? Você realmente tem um ombro com algum problema, se você não conhece, ou você pode explicar da seguinte forma, olha, o exercício de elevação lateral é um exercício onde uma carga relativamente pequena pode gerar um torque muito alto, porque ele fica muito distante do centro, do ponto fixo. O centro de massa fica muito distante. Então, quando você aumenta de 1 para 2 quilos, você não aumentou 1 quilo. Você foi de... vou dar um exemplo aqui prático, tá, Fábio? Assim, chutado, né? Se você pega 1 quilo vezes 10 centímetros, você está falando o quê? 10 newtons por centímetro, né, Fábio? Se você pega 2 quilos vezes 10 centímetros, você tem 20 newtons por centímetro, certo? Sim. Então, você tem uma diferença muito grande quando você pega um peso, por mais que 1 quilo, em uma distância, fazendo vezes uma distância muito grande, o efeito disso é muito grande. E mesmo porque nós estamos falando da articulação que tem maior talento para movimento, né? A articulação glenomeral, né? A articulação que tem maior nível de instabilidade do nosso corpo e maior talento para amplitude de movimento. Você não vai conseguir abduzir 90 graus um quadril, um braço você consegue, né? Então veja a capacidade que você tem de gerar torque com o membro superior, uma vez que você gera distanciamento do braço única e exclusivamente, né? O nosso braço tem uma alta capacidade de se distanciar do nosso corpo para exploração. Então, pela característica humana, veja que é uma coisa a ser respeitada, que é o que a gente está muito batendo aqui no curso, né? O conhecimento das variações da biodinâmica do movimento, né? Da anatomia, da fisiologia, da biomecânica, é que fazem a atuação, a arte prática lá no final. E a gente discute muito que o sujeito, de uma maneira geral, ele acaba trocando 6 por meia dúzia ou criando situações que não existem. Como também, muitas vezes, a gente escapa do certo e do errado, né? O que é certo e o que é errado? Não existe certo e errado, existe individualidade, né? Por isso que nós estamos falando de um treinamento personalizado. Como a gente falou, numa condição de treinamento em casa, numa condição onde você tem um saco de farinha de 1 quilo, você pode variar da forma que você quiser, trabalhando com o conhecimento técnico, né? É isso mesmo. E aqui no slide, novamente, a gente consegue ver o seguinte, aqui você tem o mesmo movimento, aqui, na verdade não, porque você está fazendo ali uma amplitude diferente, mas você está partindo aqui 90 graus para cima, enfim. Mas se você for analisar o torque aqui, né, percebam que o torque nesse movimento de desenvolvimento, ele é baixo aqui e ele é baixo aqui, né? O que significa isso? Significa que para fazer esse exercício, normalmente você tem que colocar um peso maior. Agora, o que vai gerar de torque pode ser exatamente o mesmo do que uma elevação lateral com menos peso. É isso que as pessoas precisam entender. Então, você está limitado na sua casa com um peso pequeno, exercícios onde você consegue gerar um torque maior são interessantes. Você só tem pesos mais pesados ou quer variar o exercício, enfim. Eu já ouvi o absurdo, Fábio, de dizer que elevação lateral não era um exercício bom para força e um exercício de envolvimento era. Por que ele era bom para gerar força? Porque você conseguia pegar mais pesado. Lembrando que o peso é só um detalhe, o que importa é o torque, então esse conceito é totalmente furado. E aqui só para finalizar, como a gente já falou, né? Se você faz uma elevação lateral com o braço com o cotovelo estendido, você tem um torque maior, o cotovelo flexionado menor. Tem gente que fala, pô, flexionou o cotovelo, errou. Não errou. Você está em casa, você está com limitação.
você até quer ajudar o seu aluno assim, na parte psicológica, né, Fábio? Ah, você não aguenta fazer com 2 quilos? Vem cá, flexiona um pouquinho o cotovelo para te dar uma forcinha, vamos fazer, diminui um pouquinho o torque, mas aumenta o peso para te dar uma animada e tal. Então dá para trabalhar com isso, com conhecimento, e não tem errado, não é errado flexionar o cotovelo, só diminui o torque, depende do peso que você tem, depende do que você quer, é até mais indicado. Muito bom, muito bom. Olha que coisa maravilhosa. E acho que a gente chegou num momento que assim, ó, falamos de torque, mas a pessoa vai buscar ação muscular, não é isso? Ela quer saber se aquele exercício pegou, não pegou. E aqui a coisa é interessante, né? O Maurinho já deu exemplos clássicos onde cargas altas ou baixas podem fazer com que o torque se mantenha e você tenha a mesma intensidade de contração muscular, né? Agora, em contrapartida, tem muito malabarismo também no mercado, né? As pessoas que começam a variar a posição de exercício, falando que aquilo pega mais músculo ou não, e aí a gente sai do arcabouço ósseo-articular, vamos chamar assim, e começa a entrar na questão muscular. Né? Será que essas variações, né, essas loucuras, como você falou, de sair da condição científica e entrar na condição, eu sinto mais ou não, fazem mesmo diferença na vida do sujeito? Né? Será que determinadas variações diante dos aparelhos fazem mesmo mudanças musculares? A gente sabe que algumas fazem, são importantes, outras não fazem a mínima diferença. Né? E eu vou convidar agora o Maurinho para falar de uma bem interessante que faz menção às puxadas, né? O que você trouxe para a gente de legal aí das puxadas, Maurinho? Então, muito bem colocado, né, Fábio? A gente tem que levar em consideração a análise de torque e o resultado disso, né? Aí a eletromiografia, como você já falou, né, muito em outras aulas aí brilhantemente, né? Ela é um outro auxiliar nosso ali em relação a prática, né, o treinamento do dia a dia. Eu gosto muito de usar, como eu falei já, né, desde o começo, a análise teórica para a prática. Aqui vou me pegar assim, só a um ponto que eu gosto muito, né, Fábio, que é sobre segurança e efetividade, né? É um ponto que eu sempre levo em consideração. O exercício ele tem que ser efetivo, tem que ser seguro, e o seguro depende de para quem, né? Não existe certo e errado, existe a pessoa que não deveria fazer determinado exercício, né? O que eu acho interessante aqui, por exemplo, aqui eu peguei alguns tipos de movimento aqui, de treinamento, né, para dorsais e tal, e a gente tem essa puxada, né, que é a puxada aqui no peito, essa puxada aqui no peito, a gente tem essa puxada aqui atrás da nuca, a gente tem aqui supinado, né, com a palma da mão virada para a pessoa, e a gente tem aqui puxada triângulo. E esse estudo ele mostra, nessa ordem aqui, né, a puxada no peito, a puxada nas costas, supinado e triângulo, na análise eletromiográfica de grande dorsal, peitoral, deltoide e redondo maior. Né? Geralmente as pessoas buscam esses exercícios para o trabalho aí do grande dorsal. Né? Para a gente não perder muito tempo, vamos focar nisso aqui e entender que interessante esse primeiro exercício aqui que a gente falou, que é a puxada no peito, ela para o grande dorsal é extremamente eficiente. Então, não vamos falar de diferença estatística aqui, né? Mas ela parece realmente extremamente eficiente. Por que eu estou mostrando isso? Porque existe essa puxada aqui na nuca, certo? E eu não vou dizer aqui, né, de maneira nenhuma, que isso aqui não deve ser feito, né, Fábio? Mas a gente sabe que algumas pessoas, em algumas situações, realmente teriam maior risco executando esse movimento. A gente sabe que a abdução com rotação externa é um movimento de maior instabilidade de articulação do ombro, e se você colocar características de pessoas ali com história de luxação de ombro, história de síndrome de impacto, ou pior, né, Fábio? Uma vez eu peguei uma pessoa ali na academia que ela tinha tudo isso e hipercifose. Né? Você imagina uma pessoa cifótica tentando fazer esse movimento aqui, né? Como que estava ali a postura dessa pessoa. E a justificativa para isso é que esse era o quê? O melhor exercício para trabalhar os dorsais. Né? E será que é isso que a ciência mostra para a gente? Né? Então, parece que não, né? Veja bem. Então, você pode dizer que puxando no peito você tem o mesmo resultado
com segurança para algumas pessoas, com algumas histórias aqui em relação ao ombro, né? Então, basicamente, eu gosto de linkar, como eu falei para você, né, essa parte de segurança e efetividade do movimento, né? Agora a coisa vai pegar fogo aqui, né? Quando o assunto é teta, as pessoas começam a ficar excitadas, né? Em todos os aspectos. E no caso aqui é uma que não nos atrai muito, né? Pelo menos no meu caso, que é a masculina, né? As pessoas se pegam pelo tal do exercício do supino. E exercício do supino é uma coisa bacana porque é onde o cara mostra o grau de macheza dele, não é? Ele chega lá, ele vai fazer supino, ele mostra ali quem é que manda no pedaço. É como um gorila batendo ao peito, né? Bati até no meu microfone aqui. Dentro disso, a gente começa a ver aqueles treinos longos, né? Onde o cara faz inúmeras variações. Faz o supino reto, faz o supino inclinado, faz o militar press, faz o supino declinado, porque ele acha que naquele dia ele tem que colocar muita carga em tudo. E a gente começa a ver até do aspecto fisiológico, muitas vezes, uma questão que ultrapassa o limite muscular mesmo, né? É muito comum você ver cara lá estourando o peito, estressando a articulação a um ponto. Não é à toa que a gente vê que as artroses acromioclaviculares são classificadas como a lesão do supineiro, né? E eu costumo dizer o seguinte, que numa sala de musculação, a coisa é tão comum que até os professores têm lesão no ombro porque fazem supino, sentem dor no ombro ao fazer supino. Sem me apegar aqui na questão técnica, né? Eu queria que você mostrasse pra gente aí a questão eletromiográfica. Vamos variar as tetas ou não, né? O que dá para fazer aqui? Então, a gente colocou aí, né, obviamente, os exercícios mais clássicos, né, para falar, até por questão de tempo. Bom, a gente sabe, né, Fabião, que o que precisa, né, para treinar o peitoral, né, o movimento, e não tem muito segredo, né? Realmente, os exercícios, eles têm uma função muito importante aí e bem parecida, né? Para a questão de peitoral, mas mais uma vez aqui eu vou me apegar tanto à segurança quanto à aplicação prática. Brilhante. Né, Fábio? Que é o seguinte, né? Uma das coisas que supino trabalha peitoral, acho que o pessoal já aprende antes de entrar na faculdade, né? De educação física. Agora, algumas outras considerações são bem importantes, né? E eu chamo a atenção aqui para uma coisa aí que, né, o pessoal da biomecânica já fala faz tempo, né, que é sobre o deltoide, né, como o Fábio falou, o supino vai pegar o quê, né, vai pegar não de trabalhar, vai pegar de machucar onde, né, Fábio? É o ombro, né, que sofre, né? Então a gente vê as pessoas... sofre mais que sovaco de aleijado, né? Então o que acontece? Isso é muito interessante, né, Fabião, de como dividir o treinamento, né, veja bem, o trabalho de deltoide, se você escolher, depende de como você escolhe os exercícios, você acaba trabalhando o deltoide a semana inteira, né? Sem dúvida, é a articulação aí, é o músculo que vai ser estressado de uma forma muito maior do que ele poderia aguentar, muitas vezes, né? E aí a gente tem informações importantes aqui, né? Onde a gente tem aqui o óbvio, né? Onde o supino reto trabalha peitoral, tríceps e deltoide sem nenhuma dúvida, né? Mas o que chama muita atenção é quando você começa a inclinar aqui no movimento de supino, fazer um supino inclinado, o que chama atenção é isso aqui, né? Se você colocar um movimento de ombro, um shoulder press, você vai ver um empate aqui em relação à atividade eletromiográfica de ombro, né? Bom, tudo bem, isso aí eu já sabia, Mauro, mas e a aplicação prática disso? A aplicação prática disso é que depende da escolha dos exercícios na semana, de um volume. E aí você fala, volume do quê, Mauro? Eu já sei que eu não preciso fazer muitos exercícios de deltoide, porque o supino inclinado, desde o supino até o supino inclinado, tem um trabalho absurdamente alto de deltoide. Só que hoje, Fábio, as pessoas não fazem só musculação, né? A pessoa acha que fica no quadradinho dele ali da musculação, mas o cara faz musculação, aí o cara é dentista,
né? Aí o cara vai fazer o CrossFit, aí o cara vai nadar, né? Então o cara tem uma série de atividades onde esse conhecimento aqui, ó, de atividade alta na articulação do ombro, ela serve para explicar quando, se, como eu posso ou devo colocar determinado exercício. Muitas vezes sim, ele pode ser o exercício do deltoide da semana. Agora acontece muito, eu já perdi as contas quantas vezes, né, alunos meus que pensavam em estética, treinavam supino, 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 aumentavam a força, estavam indo bem, até aquele momento onde fala, pô, tô sentindo um pouquinho o meu ombro, né, Fábio? Quem nunca se Nossa pegou nesse, senhora. tô sentindo um pouquinho o meu ombro? E aí a gente vem para uma outra grande estratégia interessantíssima aqui, que eu já usei muito, e na prática funciona absurdamente bem. Tá sentindo o ombro? Opa, para cá eu não vou, né? E aqui tá difícil. Vamos cair para cá, que a gente vê que realmente existe uma diferenciação onde você consegue trabalhar aqui, como o Fábio disse, não vou nem falar, vou As falar mamas, as mamas. Vamos peitoral, eu ser trabalhar o carinhoso. peitoral, né, É. sem um estresse muito grande na articulação do ombro. Né? E hoje você tem né, não, nem só o supino inclinado, como máquinas, né, com essa angulação, que você consegue trabalhar o peitoral e, ao mesmo tempo, proteger a articulação do ombro. Ah, Mauro, pô, eu não faço nenhuma outra atividade, eu quero trabalhar o ombro, né? Pô, é uma boa estratégia, né? E daqui sair para outros exercícios de ombro, enfim, não existe certo, né, Fábio? Não existe errado, existe conhecer e saber aplicar. Tem muita gente que conhece, viu, Fábio? Hoje você fala um slide desse e fala, pô, Mauro, de novo isso, né? Isso aí eu já vi. Só que o triste é ver que a pessoa chega na prática e não consegue fazer isso, né? Vem para cá essa semana, ó, vamos trabalhar um mês aqui, né? Deixa isso aqui um pouquinho de lado, vamos deixar para daqui a 2 meses, montar uma programação baseada no conhecimento. Eu vejo que muita gente hoje, até né, pela facilidade de conhecimento, conhecem, mas muita gente não consegue colocar isso em prática, né? Não consegue aplicar isso, o que é o mais importante, né? Sem dúvida. É aquela velha pergunta que os nossos alunos nos trazem, né? Pô, professor, mas apareceu lá uma ressonância com uma tendinopatia, né? E esse cara foi contraindicado de fazer musculação. Não, contraindicado de fazer aquela musculação que ele vinha fazendo, ou seja, dá para adaptar? Dá para adaptar. As nossas perguntas muitas vezes chegam de forma muito binária, né? Pode ou não? O sim ou não não resolve o problema, né? A pessoa muitas vezes quer a resposta de sim ou não, mas essa resposta não é suficiente para resolver um problema, uma vez que ela não conheça essas variações de movimento. E acho que essa é uma coisa brilhante, porque você sabe muito bem que eu, particularmente, eu tive a única cirurgia da minha vida foi no ombro, né? Graças a uma artrose acromioclavicular que eu desenvolvi na época que eu precisava conquistar meu espaço na selva, né, 18, 19 anos, que você tinha que mostrar que você era forte na academia e você começava a colocar supino, não tinha nem noção do que estava fazendo, e tinha nadado a vida inteira, fui federado em natação e nunca tive uma lesão no ombro. Quando eu comecei a fazer supino, eu moí meu ombro em 2, 3 anos. E tive que fazer uma ressecção acromioclavicular. E hoje, quando eu olho para essas coisas, eu vi o tamanho atrocidade que era. Não saber dosar volume, não saber dosar variação de exercício, técnica de movimento e por aí você começa a chegar num ponto que foi, se eu contar para você, já como fisioterapeuta, como foi a minha reabilitação do pós-operatório, foi praticamente no supino declinado, que é esse que você está mostrando hoje para gente, né? Então, olha aqui, eu posso reabilitar na musculação? Posso, um ótimo ambiente para reabilitação. Eu posso variar o exercício e preservar aquele cara que desenvolveu? Posso, né? Desenvolveu a tendinopatia, desenvolveu a artrose? Posso. Eu variando isso, eu consigo manter o cara em atividade e manter ele diante de uma condição de lesão. Muita coisa interessante discutida aqui hoje, tanto é que, vê, Maurinho, tá, a discussão tem pouco slide, né? 12 slides para falar e já estouramos nosso tempo aqui. A gente já está com 1h18 já de gravação, né? Eu queria que você falasse aí para a gente, tem mais coisa para trazer, para a gente finalizar esse assunto aí que oriçou nossa discussão aqui hoje. Fizemos uma baita discussão bacana aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos para o próximo slide aqui. Bom, voltando aqui, né, Fábio, a gente aplicar o conhecimento é muito interessante, né? Isso
eu gosto muito de ver as coisas acontecendo na prática, né? Isso acontece muito na prática. Acontece o quê? As pessoas chegam lá na academia, vão fazer exercício de abdominal, por exemplo, aí os caras começam a colocar declinação, né, Fábio? Chega aqui, um abdominal simples, começa a declinar, 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 até o ponto de ficar de ponta cabeça, cair e quebrar a cervical, né? Isso já aconteceu algumas vezes, né? Então, parece brincadeira, mas é triste realidade, né? O pessoal vê ali os blogueiros fitness de ponta cabeça e acham que só funciona abdominal assim, e de verdade, infelizmente, duas pessoas conhecidas, o assunto já se tornou conhecido, já caíram e lesionaram a coluna por causa aqui desse excesso de inclinação. Será que precisa, né, Fábio? E aí a gente parte aqui do nosso conhecimento, né, onde a gente tem um ponto fixo e o centro de massa. Então você tem um torque, certo? Agora, se você fizer esse exercício, é óbvio que você vai precisar inclinar, porque ele vai ficar simples. Mas com um pequeno ajuste, colocando aqui os braços para trás de cabeça, onde você leva esse centro de massa aqui para trás, você já aumenta absurdamente o torque, né? Quer inclinar? Inclina, mas não precisa ficar de ponta cabeça. Pega uma pequena inclinaçãozinha e coloca o braço para trás. Não vale colocar o braço para trás e na hora que for fazer, colocar para frente, tá? Tem que manter lá atrás. Assim como se você quiser, então, põe um pezinho aqui na mão, olha para onde vai o centro de massa, olha o torque nisso. Aí eu desafio as pessoas a fazer isso aqui com uma inclinação alta. Eu tive um problema na academia de um aluno que ele falou que só funcionava o abdômen ali se ele tivesse de ponta cabeça. Eu falei, ó, então vamos fazer assim, ó, 45 graus, pezinho de 5 atrás da cabeça, mantém atrás da cabeça, fiquei lá para ele não jogar o peso para frente. O cara não conseguia subir, né? E aí você, obviamente, quanto maior o torque, maior a ação muscular, né? Ah, será que é isso mesmo? Será que maior torque, maior ação muscular, né? Esse é um assunto interessante, né? Que vai ficar para depois para o Fábio, próxima aula. Mas a Próxima gente aula a já gente vai falar pode de aqui, agachamento, a olha gente lá. já pode aqui dar uma deixa, né? Aonde a gente mostra que se você souber variar o torque, você consegue no mesmo movimento, Fábio, no mesmo agachamento, no mesmo ângulo aqui de flexão dos joelhos, né? Você consegue respostas totalmente diferentes. O que é resposta totalmente diferente? E presta atenção, agora a gente está analisando um centro de massa, né? Um centro de massa, certo? E duas articulações, certo? A gente analisa a articulação do quadril e a gente analisa a articulação do joelho. Olha só, com a diferença técnica que um basista, por exemplo, ele faz um agachamento com o tronco inclinado para frente. E o que a gente vê? Um torque muito alto no quadril e um torque pequeno no joelho nessa condição. Se você pegar uma pessoa do Olímpico fazendo um movimento ou tentando fazer um movimento com o tronco mais reto, né, você consegue ter um torque alto no quadril quando é um agachamento completo, com um pouquinho mais de atividade aí, de torque na articulação do joelho, forçando mais a musculatura do quadríceps, aqui forçando mais os isquiotibiais, glúteo, né? E quando você põe uma condição de Smith Machine, por que o Smith Machine? Porque aqui você consegue colocar os pés para frente, sem cair, né? Se você fizer essa posição sem uma barra fixa aqui, sem um Smith, com certeza você cairia, porque o seu centro de massa está projetado fora da base de apoio, né? Então aqui você praticamente, você consegue, no Smith você pode colocar o pé para trás também, e variar o torque, mas geralmente no Smith as pessoas optam por colocar o pé para frente. Qual que é a técnica aqui? O que acontece com essa variação de torque? Você tem um torque muito grande na articulação do joelho. Né, para a articulação do joelho vencer, vai partir do músculo do quadríceps, certo? Então, aqui, Fábio, então qual que é o certo? Eu acho que o certo é esse aqui porque ele é mais equilibrado. Não existe certo e errado, né? A pessoa tem um problema de coluna, opa, ó que bacana isso aqui. Não, a pessoa está com um problema de joelho, pode ser que essa seja uma boa solução. Então você vai variar, não de acordo com o acaso, né, Fábio? Que as pessoas fazem, tenta esse para ver se dá, né? Se esse não dói suas costas, não, baseado no conhecimento da variação do torque existente, eu verifico que esse aqui, para minha coluna, pode ser uma boa estratégia. Enquanto esse aqui, se esse cara tem um problema, né, o Fábio, de joelho, não vai ser uma boa estratégia. Então não tem certo e errado, é saber jogar de acordo com a técnica que você precisa para aquele aluno e sem ser ao acaso, né, Fábio? Com conhecimento. Aqui, essa estratégia eu uso para alguns, essa estratégia eu uso para outros, e aí você aplica o conhecimento do torque existente no dia a dia com excelência. Essa é a ideia, não é isso? Muito bom, muito bom, muito bom. E até
Maurinho, eu tenho visto muito e tenho usado muito essas estratégias hoje para controle de treinamento, né? O cara, como você muito bem falou, o cara vem lá de um esporte onde ele teve uma sobrecarga maior, ele fez uma subida lá da Serra de Campos pedalando. E aquele dia ele está com o joelho um pouco incomodado. Como fazer com que ele continue agachando, trabalhando tronco, usando mais a técnica do basista, né? E quando isso daí for diminuindo, aquela sobrecarga que foi, aquela sobrecarga que acabou sendo excessiva para o tecido dele, passar pelo processo de reparação, você volta para outra técnica. E com isso você consegue manter o cara treinando o tempo inteiro, né? Os meus clientes até brincam comigo, né? A maioria deles, como todo mundo bem sabe, passa por um processo de reabilitação, tá comigo por um processo de reabilitação e fica comigo por um processo de manutenção de uma lesão, né? E quando eles chegam lá e falam, pô, hoje eu tô com uma dor, não sei onde tá, vamos treinar. Não, mas não, todo dia sim, todo dia vão treinar. A única coisa que a gente vai variar o treino, não é verdade? E com isso a gente vê que a gente consegue manter aquilo que é o foco hoje, manter o sujeito treinando por toda a vida. Qual o menor benefício, qual a melhor atividade física? A melhor atividade física é aquela que o cara faz por toda a vida. Né? Se ele se mantiver fazendo atividade física por toda a vida, ele fez a melhor atividade física, seja dança, musculação, o que quer que seja. Né? E eu acho que aqui o Maurinho hoje deu um show muito clássico, que é um show de como fazer com que aquele seu cliente, em qualquer condição que esteja, vai poder treinar, vai poder fazer a variação do treinamento dele. Vamos lá? Pessoal, chegamos aqui às grandes conclusões. Nosso aparelho locomotor possui em sua constituição os 3 tipos de alavanca que existem na natureza. De acordo com essa particularidade, entender os conceitos mecânicos das variações das alavancas nos mostra que nossos movimentos geram e são gerados por forças que irão se multiplicar de acordo com o seu ponto de aplicação, ou seja, de acordo com o tipo de alavanca. O conjunto de forças atuantes em hastes presas a um eixo, ou seja, a articulação, transmite ao sistema uma força rotacional, que nós definimos com vocês como torque ou momento de força. Nossas alavancas centrais possuem uma alta capacidade de equilibrar o nosso corpo, enquanto nossas alavancas periféricas, embora sejam de desvantagem mecânica, garantem a nós a grande amplitude de movimento e velocidade que são primordiais para a sobrevivência na natureza. As variações dos braços de alavanca ocorrem durante nossos movimentos, tornando a ação muscular altamente dinâmica para o controle da variação de torque. A especificidade técnica de um exercício, o Maurinho acabou de falar disso, né? Promove alteração nos braços de alavanca e, consequentemente, nas solicitações musculares e também sobrecarga articular. Sendo assim, o pleno conhecimento do profissional nas zonas máximas de torque se torna fundamental na dosagem de uma carga de exercício para que aquele sujeito não se quebre nas condições mais vulneráveis, nas zonas articulares de maior risco. Fica a mensagem, juízo. Tomem muito cuidado com esse processo. Meu irmão, obrigado, esse cara é demais. Que bate-papo maravilhoso aqui hoje. Vocês sabem que a gente se conhece há mais de 20 anos e dificilmente a gente consegue sentar para dar aula juntos, né? Sempre é um ou outro. E, pô, para mim hoje é uma honra muito grande ter conseguido aí fazer isso, esse bate-bola aí, que há muito tempo a gente não conseguia fazer, né? Juntos aí, conduzindo esse assunto tão brilhante. Fica a nossa grande mensagem, todos os slides que o professor falou lá, tem a mídia social dele, sigam-nos na nossa mídia social. E o mais interessante,
As nossas aulas já estão chegando no YouTube, cortadas em playlist, extremamente organizadas, e agora vocês podem também acompanhar o nosso canal do YouTube, que já está no ar, já está aqui, ó, a gente vai colocar lá o linkzinho do nosso canal do YouTube aqui embaixo para que vocês consigam acompanhar a gente por lá. Beleza? Nosso YouTube cresceu demais, a gente já tem lá, deixa eu lembrar aqui rapidamente, são 8, a gente já está com quase 12 horas de conteúdo e agora semanalmente a gente vai alimentar esse canal. Beleza? Pessoal, obrigado mais uma vez. Maurinho, meu querido, obrigado. Uma honra. Obrigado aí. Até a próxima. Vamos lá, namastê. Obrigado. Valeu.